Saudamos todos, bem-vindos. Estamos aqui para darmos início a um novo trimestre, o primeiro trimestre de 2021 da classe dos adolescentes. Você que ainda não é inscrito no nosso canal EBD Restinga, vá lá, se inscreve, assine o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa seu like lá, curte lá, compartilhe as lições bíblicas do nosso canal para que junto possamos divulgar a palavra do Senhor. Nós temos lições bíblicas da área infantil até a classe dos adultos, né? Muito prazer, meu nome é Esther, estamos aqui então para darmos a lição da classe dos adolescentes. E vamos iniciar com uma oração? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui, Senhor, para levar a tua palavra. Todos aqueles que estão assistindo ou que vão assistir, Senhor, esta lição, possam estar com seus ouvidos, a sua mente, o seu coração aberto para receber de ti, Senhor, uma porção da tua palavra. Que vidas possam ser transformadas e libertas. Abençoa os nossos adolescentes e as suas famílias. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então é isso, pessoal. Olha só, esta é a revista que estaremos trabalhando neste trimestre, onde nós vamos estar aprendendo com as cartas. Que cartas? Vamos ver que cartas são essas e quem escreve estas cartas? Vamos fazer leitura do nosso texto bíblico que se encontra em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 12. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que nos chamou na graça de Cristo. Parou outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Agora versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha que maravilha, né? O apóstolo Paulo aqui nos trazendo essa informação importante, que tudo que ele aprendeu sobre o evangelho, ele aprendeu mediante revelação de Jesus Cristo. Que bênção! Você está estudando a Bíblia? Você está orando? Buscando saber das coisas do Senhor? O Senhor pode revelar a você quando você pegar a sua Bíblia, dedicar um tempo para estudar, né? E como é que a gente estuda a Bíblia? É com leitura e oração. Amém? Vamos lá então para o nosso destaque. A revista dos adolescentes chama o nosso textuário de destaque. Da revista de pré-adolescentes ao qual nós estávamos no trimestre passado, chamava de Enfoque Bíblico. E aqui então, nessa revista de adolescentes que vai de 13 e 14 anos, chama Destaque. Nosso destaque está em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, que nos diz assim: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Aleluia! Glória a Deus!
Então, pessoal, a nossa lição fala sobre cartas paulinas para hoje. O que é isso? Bom, a gente precisa entender que nesse período nós vamos estar estudando a Bíblia, né? Conhecendo esse homem chamado Paulo, né? E que nem sempre ele se chamou Paulo, mas o nome dele também é conhecido como Saulo, né? Que está lá em Atos, capítulo 13, versículo 9, que nos diz o seguinte: além de desfrutar do status de cidadão romano, né, Saulo, ele recebeu esse título de herança de seu avô ou pai. Era um judeu nascido na próspera, culta e importante cidade de Tarso, a qual, em suas próprias palavras, era uma cidade não insignificante da Cilícia. Está lá em Atos, capítulo 21 e 39. Ele foi educado em Jerusalém, quando ainda era um adolescente. Olha o exemplo, né? Que nos traz a história de Paulo. Ele foi educado ainda quando era um adolescente, tendo como mestre um fariseu de grande destaque na cultura e religião judaica, o famoso Gamaliel. Quem já ouviu falar, né, deste grande professor aqui, Gamaliel? Isso mesmo. E já crescido e instruído no judaísmo, olha só o que acontece. Tornou-se um membro do Sinédrio, né? O que era o Sinédrio? Uma espécie de suprema corte de justiça dos judeus. E um intolerante extremista religioso. Olha só, ele era intolerante. O que é isso? Aquele que não tolera a questão da religião. Vou repetir para vocês. Ele era um intolerante extremista religioso de Jesus, consentindo inclusive com a morte do diácono Estevão. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 1. Ele presenciou e ele consentiu, né? Tudo aquilo que vocês já conhecem ali de como Estevão foi morto, né? Mas com a autorização do sumo sacerdote Caifás, quem já não ouviu falar de Caifás? Hein? Saulo foi em direção à cidade de Damasco para prender todos os que confessavam Jesus como Senhor e Salvador. Essa história está relatada em Atos capítulo 9, versículo 1 e 2. Entretanto, os planos de Paulo, né, eles foram frustrados. No caminho desta viagem para Damasco, o que aconteceu com ele? Antes chamado Saulo, agora chamado Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Aleluia! E ali a sua vida foi transformada. Aquele que até então perseguia os discípulos e todos aqueles que serviam e confessavam Jesus como seu Salvador, agora tendo um encontro real e verdadeiro com Jesus, ele se torna um discípulo. E a Bíblia nos diz que ele foi então aquele apóstolo que ele pregou para os gentios. Nós somos os gentios. E por causa desse momento, desse fato ocorrido, o evangelho chegou a nós. Que maravilha! Olha só, os planos dos homens adolescentes não são iguais aos planos de Deus. Paulo tinha aqui, ou Saulo até então, né, até o encontro com o Senhor Jesus, ele estava a caminho de Damasco com a intenção de perseguir, de prender os cristãos. Mas ele teve um encontro com Jesus. Isso é maravilhoso, né? Ele foi transformado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a importância de nós termos um encontro real com o Senhor. O que aconteceu ali neste caminho? Ele caiu, ele viu o Senhor através de uma luz, nos diz, relata lá a história,
E ali, então, ele sentiu o poder de Deus. E isso é maravilhoso. É muito importante nós termos esse encontro real com o Senhor. Porque a partir do momento que nós temos esse encontro real com o Senhor, a nossa vida muda. Eu tive a oportunidade de conhecer e aceitar Jesus também na minha adolescência. Isso é maravilhoso, porque a gente vai ter mais tempo para servir ao Senhor. Porque quanto mais tarde se aceita Jesus, tem esse encontro, menos tempo você terá para servir. Mas independente do tempo, adolescente, o importante é servirmos ao Senhor. Muito ou pouco é o tempo que a gente for servir ao Senhor, que seja de qualidade, que seja um tempo bom, que a gente possa alcançar almas para o reino do Senhor. Certo? Vamos continuar então aqui. A composição das cartas de Paulo. Então, quem escreve essas cartas é Paulo, né? E nós vamos entender aqui um pouquinho, tá? Então, como nós já falamos, né? Conhecido como Saulo, mas agora Paulo se tornou um homem muito bem preparado. Ele investiu tempo e dedicação quando ainda era adolescente. Então, ele já conhecia, ele já tinha domínio, né? Das escrituras, da palavra do Senhor, porque ele teve essa preparação, né, para o Gamaliel. Lembram? Gamaliel, isso mesmo. Os judeus, eles tinham que aprender, né, ali toda a sua história, então eles eram ensinados. Muito embora, então, ele brincou, ele foi criança, ele não perdeu e nem desperdiçou seu tempo, ele procurou aproveitar cada oportunidade recebida em todas essas fases da vida. Isso mesmo. Não é porque você é um adolescente que você aceitou Jesus, que você vai deixar de ter o seu momento de lazer, né? Não. Só que você vai ter que administrar tudo isso. Eu tenho dito desde o início do 4º trimestre de 2020 que você deveria ter um tempo de devocional com o Senhor. Isso é importante. É importante a gente saber administrar, é importante nós sermos bons mordomos do nosso tempo. Isso, do tempo que o Senhor nos deu. O dia tem 24 horas. Se a gente puder dividir, planejar o nosso tempo, o que a gente vai fazer, desde a hora que a gente levanta até a hora de deitar, vocês vão ver que vai dar tempo para muita coisa, certo? Então, Paulo, ele foi criança, ele brincou, ele foi adolescente, ele aproveitou todas as fases da sua vida. Mas quando chegou o tempo também de se dedicar na obra do Senhor, ele também se dedicou na obra do Senhor, tá? E Paulo ainda, ele tinha uma profissão. Isso, uma profissão que ele aprendeu com o pai dele. Ele fabricava tendas. A Bíblia nos fala isso lá em Atos, capítulo 18, versículo 2 e 3. Tá bom? Então, ele também falava vários idiomas, né? Como hebraico, aramaico, grego, latim. E conhecia muito bem a filosofia e a cultura do seu tempo. Isso é importante. Hoje, nós vivemos hoje. Você conhece a filosofia e a cultura do nosso tempo? Precisa conhecer para poder entender e para poder também levar a palavra do Senhor, tá? Isso ajudou muito Paulo no seu trabalho aí de missão por onde ele passou. Então, Paulo adulto, convertido, Deus usou e Deus capacitou muito Paulo. Uma linda história de Paulo, né? Porque ele serviu o reino do Senhor, tá bom? Paulo, então, tornou-se um grande missionário e escritor do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele constitui de quantos livros? 27 livros, isso mesmo. Dentre quais 21 nos diz aqui que são classificados como epístolas ou cartas, né? E dessas 21 epístolas ou cartas, 13 são de autoria do apóstolo Paulo, sendo cartas encaminhadas por ele
tanto às igrejas localizadas em cidade como Roma, Corinto, Éfeso, quanto a pessoas como pastores. Timóteo. Lembra da história de Timóteo que eu pedi para vocês estudarem na última lição? Né? Então, Timóteo é um discípulo de Paulo, tá? Tito, e ele escreveu a Timóteo, ele escreveu a Tito e ao irmão Filemão. E essas cartas foram inspiradas por Deus e escritas por Paulo quando este exercia seu ministério de pregação e implantação de igrejas no primeiro século. Paulo implementava igrejas, ou seja, ele criava, igrejas lá no primeiro século. E elas são uma espécie de documentos ocasionais, ou seja, nasceram a partir de uma ocasião específica e por alguma circunstância especial. Comportamentos que precisavam ser corrigidos, erros doutrinários, questionamentos, dúvidas. Além então das epístolas de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses, que não possuem uma classificação específica, os demais escritos de Paulo são didaticamente classificados de duas maneiras. Olha só, desde aquela época, já havia uma didática aí, a gente ouve falar que Jesus foi o maior pedagogo, da história, mestre, aquele que ensina, aquele que orienta. Então aqui já usava didática também. As professoras, que tem como profissão esse ofício de ser professor, sabe do que eu estou falando, da importância da didática. Então, elas são de duas maneiras, olha só. Cartas do cárcere. O que seriam essas cartas do cárcere? As quais foram escritas quando Paulo estava preso. Paulo não deixou de escrever, Paulo não deixou de servir ao Jesus, mesmo preso no cárcere. Aleluia! E para quem ele escreveu? Para Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios. E as cartas pastorais, o próprio nome já está dizendo, pastorais. Para quem ele escreveu? Esses escritos foram direcionados a pessoas que exerciam este ministério pastoral na igreja, que está registrado lá em 1 e 2 Timóteo e Tito, tá? Então, a importância de nós sabermos disso e a importância de nós entendermos, como é valioso estudar a Bíblia. Como é importante nós estarmos atentos à história, A história aqui está nos contando a história de um apóstolo, Está contando a história de Paulo. Quantas pessoas se dedicaram, quantas pessoas seguiram firmes, seguindo, ao Senhor Jesus. Você está preparado, adolescente? Ou você está se preparando para servir e seguir a Jesus, independente das circunstâncias? Pense nisso, tá? Então, a gente precisa entender esta importância. A atualidade dos conselhos de Paulo, mesmo lá no primeiro século, Paulo escrevendo essas cartas, Ou seja, para as igrejas, cartas pastorais, ou seja, para outras, que nem a gente falou aqui, para cidades como Éfeso, como Filemão, como Corinto, Roma. É atual ainda. Isso mesmo, é atual ainda. Olha só, as cartas de Paulo estão distantes de nós. Há muito tempo foram escritas. Há aproximadamente 21 séculos, tá? Mas, no entanto, essa mensagem continua atual e relevante, O que é relevante, importante? Precisamos entender. Diferente de alguns livros que têm um caráter puramente descartável, as cartas de Paulo apresentam conselhos
que permanecem atuais, inteligentes e dignos de serem ouvidos e seguidos por aqueles que buscam uma vida para a glória de Deus e o benefício do próximo. Vamos ver aqui alguns exemplos dos conselhos oferecidos pelo apóstolo às igrejas e às pessoas para quem ele escreveu. Vamos lá então? Aqui nos diz assim, os conselhos de Paulo. Obedeça aos pais. Ixi! Você entendeu, adolescente? Obedeça aos pais. Olha o conselho do apóstolo Paulo. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe. Por isso é certo. Efésios 6:1. Obedecer é uma atitude inteligente e recompensadora. Isso mesmo. Quem obedece gera bênção. Deus se agrada de jovens que escolham trilhar o caminho da obediência. Vou voltar à aula passada. Timóteo, quando eu falei ali para vocês que foram lá e estudaram a vida de Timóteo. Timóteo foi educado pela sua avó e pela sua mãe. Timóteo nos conta na Bíblia que foi um filho e um neto obediente. E qual foram as consequências de Timóteo? Quais foram as bênçãos de Timóteo por ser obediente? Ele aprendeu a palavra do Senhor, ele guardou no seu coração, ele foi um discípulo de Paulo, Olha quanta coisa boa, e ele pôde sair anunciando a palavra do Senhor, encontrou dificuldades, encontrou problemas no caminho, sim, isso, nós também vamos enfrentar, mas contudo, ele permaneceu firme, ele guardou os conselhos, ele guardou a fé e seguiu firme, servindo ao Senhor Jesus. Mas infelizmente, tem pessoas, tem adolescentes que dão ouvidos, a outras coisas. E isso é triste, porque aí tem outras pessoas que dizem que são amigos e oferecem, um caminho completamente diferente do que a Bíblia nos diz que nós devemos seguir, Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente sabe que tem muito adolescente desperdiçando a sua vida nas drogas, na prostituição, em tantas outras coisas tristes. Mas a gente precisa orar por ele. Se você tem um amigo adolescente que vive dessa forma, ore por ele. Quando tiver oportunidade, apresente a palavra do Senhor, Diga para ele que há esperança em Jesus, que somente em Jesus ele vai encontrar aquilo que ele precisa. Amém? Então, a gente precisa entender isso. Outro conselho que Paulo deixa aqui, escrito em suas cartas, é orar pelas autoridades. A gente também falou muito disso, principalmente quando eu estava gravando as lições da área infantil. Lá no início da pandemia, eu sempre convidava as crianças para orar pelas nossas autoridades. Mas quem são nossas autoridades? Bom, vamos começar, pela autoridade que Deus constituiu sobre nós, os filhos. Deus constituiu os pais como nossa autoridade, Então Deus criou a família, Quem constitui a família? Pai e mãe e os filhos. Então, se Deus constituiu a família, que é o pai e a mãe, Deus passou autoridade para os pais criarem os seus filhos. Automaticamente, quando os seus filhos têm idade de ir para a escola, a autoridade que os pais receberam de Deus para seus filhos, essa autoridade é passada para os professores da escola. Isso para que ali os professores possam ensinar o que as crianças precisam, ensinar o que os adolescentes precisam, e nós devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas. Pois bem, crescemos, Mas antes de crescermos, ainda continuamos com autoridade sobre a nossa vida. Nós temos autoridade sobre as nossas vidas. Quem são? O prefeito,
né? São as autoridades governamentais, prefeito, governador. Nós temos também o presidente do Brasil, eles são autoridades e nós devemos, né, orar por eles, orar, né? Então, nós poderíamos trazer aqui vários tipos de autoridade, mas eu gostaria de deixar essas principais, tá? Adolescente, quando diz aqui Paulo, obedeça aos seus pais, porque isso é importante, tá? Porque a obediência gera bênção. Quando a gente tem que orar pelas nossas autoridades, né? Eles carregam uma carga, eles carregam uma responsabilidade muito grande. É um estado, é um grupo de pessoas que eles têm que dirigir, são muitas decisões que eles precisam tomar. Por isso devemos orar por eles. A Bíblia nos traz exemplos ali de jovens também, como Daniel, que foi ali um conselheiro, né, quando viveu na Babilônia. Então ali ele pôde ajudar também. José no Egito, ele também pôde ajudar com seus conselhos, com um dom que Deus deu para ele sobre revelação de sonhos. Então, o que nos diz aqui? Peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vivemos uma crise generalizada na política, na religião, na família e na polícia e em outras instituições sociais, né? A gente sabe que infelizmente existe o roubo, existe corrupção, existe injustiça, existe tantas coisas, né? Ufa, tantas coisas, mas devemos orar. Devemos orar. E eu ainda convido vocês a orar assim, ó. Que Deus levante homens e mulheres, né, fiéis a Ele, para estarem junto às autoridades, aconselhando, orando, ajudando, porque isso é importante. A Bíblia nos diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso mesmo. Então nós devemos orar, tá? Ainda Paulo diz assim, ó, viva para a glória de Deus. Lembra por que Deus nos criou? Deus nos criou para a sua glória. Isso mesmo. Ah, que nos fala assim, portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Embora nesse contexto sejam os alimentos que eram oferecidos como sacrifício, ali depois vocês vão poder entender através dessa leitura, que nos diz assim um comentarista da nossa revista, né? Vou ler para vocês entenderem melhor. Embora o contexto do texto seja os alimentos que eram oferecidos como sacrifício aos demônios na antiga cidade de Corinto, o princípio por detrás desse conselho é atualíssimo. Paulo nos convida a usar nossa liberdade com amor e responsabilidade para com Deus e com o próximo. Nossa vida não deve ser vivida de maneira egoísta, pensar em nós mesmos apenas, buscando somente os nossos próprios interesses. Você não é uma ilha. Você não vive sozinho. E as coisas não vivem, né, apenas para ti. Não. Tá? Então nos diz assim: definitivamente não. Você nasceu para viver em sociedade. Isso, Deus nos criou para viver em sociedade. A gente já falou sobre isso aqui também, né? Anteriormente, em outras lições. Deve considerar os interesses dos outros, devemos nos importar. Por isso, leia, estude, escreva, faça amigos e divirta-se. Cultue, ouça, fale, busque a Deus de todo o seu coração, ame o próximo, viva a sua adolescência com intensidade e verdade. Mas nunca esqueça, faça tudo para a glória de Deus. Para que o Senhor possa se alegrar através das tuas atitudes, através das tuas escolhas, tudo seja para a glória de Deus. A Bíblia ainda nos diz que é tempo para todas as coisas. Então, adolescente,
É tempo para brincar, para curtir, para ter lazer, para passear com os amigos, mas contudo, também deve ter tempo para estudar, ler, orar, né? Ler e estudar a Bíblia, porque isso vai acrescentar na sua vida. Isso vai acrescentar, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado deste nosso novo tema, né? Que nós vamos estar estudando, aprendendo com as cartas. Aqui, então, né? Paulo nos deixa aqui estes ensinamentos, né? Ele nos fala sobre os conselhos, ele nos fala sobre quando escreveu as cartas, tá bom? Então, a vida de Paulo, ela nos deixa muitas lições e a gente vai aprendendo, tá? Porque a gente precisa entender. Paulo foi um herói da fé, o homem que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Você quer, né, que isso aconteça na sua vida? Seja fiel ao Senhor, mesmo na sua adolescência. Você pode, você consegue. Isso mesmo. A Bíblia nos traz vários exemplos aqui de adolescentes que conseguiram vencer, né? Porque vocês acham que naquela época eles também não tinham conflitos entre si, eles não tinham questionamentos? Tinham, gente. Só muda a época, tá? Mas nós somos seres humanos, fomos criados por Deus, tá? Só muda a época, só muda a tecnologia, né? Alguns avanços aí que naquela época não tinha, mas o ser humano é o mesmo, desde que nasce, desde que Deus criou o homem, né? A funcionalidade do corpo humano é igual, não mudou, tá? Tá certo? Os tempos mudaram, mas a criação de Deus não mudou. Lembra, nós somos a máquina perfeita? Isso, a máquina perfeita que Deus criou. Então reflita aí, responda aí para você. Qual era a profissão de Paulo? Outra, como podemos classificar Paulo antes de sua conversão, no que diz respeito aos primeiros seguidores de Jesus? Quantas cartas são de autoria do apóstolo Paulo? Adolescente, deixa aí no comentário, tá? A resposta dessas 3 perguntinhas, tá bom? Que Deus os abençoe ricamente e que você possa ter uma semana abençoada no Senhor Jesus, tá bom? É janeiro, época de férias, né? Mesmo em tempos de pandemia, vocês estão de férias, curtam essas férias, mas curtam de maneira sábia, tá? Mesmo em tempo de férias, leve a palavra do Senhor. Aproveite cada oportunidade que o Senhor te dá para falar do seu amor, para falar do plano de salvação. E você que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus neste momento, abra o seu coração para Ele, né? Confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados e convide a Jesus para entrar no teu coração e fazer morada. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada, assim como foi a vida de Paulo, né? Saulo, que virou Paulo, foi transformada, a sua vida também será transformada, né? Convido a todos vocês para estarmos orando e também de vocês estarem seguindo as próximas lições desse trimestre, tá bom? Então oremos. Pai, te louvamos e te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. E neste momento, Senhor, quero apresentar diante de Ti todas as pessoas, Senhor, ou mesmo que seja apenas uma, Senhor, que esteja se entregando a Ti neste momento, te convidando para entrar no seu coração e ser seu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o nome dessa pessoa, dessas pessoas no livro da vida. Levanta homens e mulheres que Te servem para poder ajudá-los nessa primeira caminhada, Senhor. Abençoa também os nossos adolescentes,
dando graça a eles, dando sabedoria, para que eles possam fazer boas escolhas. Abençoa as suas famílias, os seus pais, para que possam estar junto com eles, caminhando junto com eles, Senhor, neste momento, ó Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, e te bendizemos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus os abençoe. Mais uma vez, tenham uma semana abençoada no Senhor Jesus. E não esqueçam de curtir o canal da EBD Restinga, de acionar o sininho, né? De deixar lá seus comentários e a cada semana estar participando da lição bíblica da nossa EBD Online. Deus os abençoe. Amém.